Agora que o negócio começa a ficar interessante, nós vamos começar a aplicar o nosso conhecimento em estruturas de decisão no C#. Então, bora codar? Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você não for inscrito nesse canal, agora é o momento. Isso aí, é o momento de você aí, se inscrever no canal. Então se inscreve, embaixo do vídeo tem um botão vermelho. Rapidinho, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações, aproveite para dar o seu like, muito importante. E também compartilhar esse vídeo, compartilha aí, pro pessoal conhecer o vídeo, o canal, para eu poder produzir mais vídeos aqui. A única forma de você ajudar esse canal a crescer é compartilhando o conteúdo aqui, é dando seu like, é se inscrevendo. Então senta o dedo no like, se inscreve e compartilha. Mas vamos à parte que mais interessa nesse vídeo, que é a gente entender como que a gente utiliza aquilo que a gente já viu sobre estruturas de decisão aqui no C#. Então a gente vai começar a ver isso, e para isso eu vou rever aquelas aulas de uma forma bem rápida, é lógico. Então se você não viu, você tem que ver para você poder praticar, para você exercitar esse conhecimento. Então tem um card aqui, acho que eu acertei dessa vez, tem um card aqui falando sobre esse vídeo, na verdade foram dois vídeos, né? Parte 1 e parte 2. A playlist você vai encontrar lá o vídeo, eu esqueci, acho que é 6, 7, enfim, é só procurar estruturas de decisão, e aí você vai ter acesso aí, você vai ver como que eu expliquei esse conceito aí das estruturas pra gente poder aplicar aqui, mas eu vou passar alguns pontos que eu falei naquela aula lá. Então coloca aí na tela, Marquinho, por favor. Aqui, ó, eu falei sobre as estruturas de decisão, que basicamente é uma pergunta que tem uma resposta sim ou não, né? Então ele tem duas vertentes, e isso é conhecido como se, então e se não. O que quer dizer? A expressão aqui é a pergunta, então a gente faz uma pergunta assim: tal coisa é igual a tal coisa? Se for, faça algo. Se não, faça outro algo. E no fluxograma é representado por esse bloquinho aqui. Então foi isso que eu mostrei, como que a gente faz isso lá, né? E aí eu mostrei como que fica no fluxograma. Então fica uma condição com uma pergunta. Essa pergunta tem duas formas, é uma resposta, sim ou não, verdadeiro ou falso no caso. E aí, dependendo da resposta, ele vai seguir um caminho para fazer o que a gente quiser. Se a gente for falar de C#, como é que é essa estrutura aqui no C#? Como é que a gente põe isso aqui no C#? É bem legal, é bem interessante, a gente vai ver já agora. Eu já criei um projeto, tá? Eu vou deixar aqui o projeto, coloquei a aula 18, vazio. Eu vou apagar isso aqui, ó. Como é que funciona essa parte da pergunta da estrutura de decisão? Funciona assim, ó. No C#, e acho que todas as linguagens, é conhecido através do if. Então, if significa se, né? Então, if, aqui vai a condição, eu vou escrever aqui, vai estar dando erro, tá? Mas só para você poder entender. A condição, aí a gente abre aqui, ó, as chaves, né? Em Portugal, se eu não me engano, é chavetas, o nome que é dado lá. E aqui dentro vai a instrução, ó, instrução. O que quer dizer? Se essa condição for verdadeira, vai cair neste lugar aqui. Agora, se a condição for falsa, aí entra o senão, que é o else. E aí eu também coloco as chaves e eu coloco a instrução ou as instruções que eu quero executar aqui, tá? Então essa é a estrutura básica do se, então, se não. Ou seja, se é o if. O então é que vai acontecer isso aqui. O se não é que vai acontecer isso aqui. Então é sempre assim. Eu pergunto para saber se a resposta é sim ou não. Se for verdadeiro, eu caio para cá. Se for falso, eu caio para cá, tá? Então, assim que funciona. Aí depois, eu fui lá e eu mostrei em um algoritmo como é que a gente ia utilizar isso. Então eu falei assim, ó, cria um algoritmo onde o usuário vai informar dois números e o sistema tem que dizer qual que é o maior número. Então eu coloquei aqui, né, ó, N1, N2, aí ele pergunta, N1 é maior do que N2? A gente já está usando operadores aqui que a gente já viu, né, nas outras aulas aí. Então é por isso que a gente tem que acompanhar esse passo a passo para a gente poder entender todas as etapas, e aí vai começando a fazer sentido as coisas. A gente vai unindo os conhecimentos e a gente vai conseguindo criar coisas cada vez mais complexas, tá? Legal, então, ó, eu pergunto, N1 é maior do que N2? Se for, mostra o N1. Se não, mostra o N2. Vamos fazer isso no C#? Duvido. Tu não tem coragem, né? Vamos lá, vamos fazer. Então aqui, ó, eu vou apagar, tá? Vou apagar esse cara, ou vou deixar comentado,
Então, eu vou deixar tudo comentado aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo, tá? Como eu tô fazendo nas outras aulas, tá? O que eu tenho que fazer ali? Então, ele fala para criar, eu tô com a colinha aqui, porque estava escrito lá no exercício, para poder facilitar. Então, cria um algoritmo onde o usuário vai informar 2 números. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, 2 números. Eu vou colocar int, né, que eu tô querendo criar uma variável para receber um número. Vou colocar aqui o int.parse, que é para ele poder transformar o que foi digitado pelo usuário, que no caso é um texto, para transformar isso em um inteiro, né? Vou colocar aqui console.readline, abre e fecha parênteses. Tá? Então, eu estou esperando agora que o usuário informe um valor e esse valor vai ser atribuído à variável N1. Eu vou copiar esse cara aqui e vou usar aqui embaixo, modificando o nome da variável, ó, N2. Então, eu tenho já os 2 números informados pelo usuário, tá bom? Poderia colocar um console writeLine aqui para mostrar? Poderia, console.writeLine, vou colocar aqui entre aspas, coloca assim, informe o primeiro número. Isso aqui é só uma coisa mais amigável para o usuário, tá? Não necessariamente a gente precisa colocar aqui para a gente poder entender, né? Que a gente só está na parte de explicação. Quando a gente for trabalhar uma aplicação que o usuário vai utilizar, a gente tem que se preocupar em deixar essa aplicação mais amigável. Mas é isso, ó. Eu coloquei ali para informar o primeiro número e o segundo número. Guardei o primeiro no N1 e o segundo no N2. Depois, o que eu fiz lá? Eu tenho que saber qual que é o número maior. Como é que eu faço isso? Eu pego um número qualquer, tem um 2. Então eu pego um e pergunto se ele é maior do que o outro. É assim que eu vou fazer. Como? If, abre aqui, e aqui eu vou colocar ó, N1, espaço, maior, o símbolo de maior, o operador, N2. Ou seja, eu estou perguntando, o N1 é maior que o N2? Se o N1 for maior do que o N2, o que eu faço? Aí eu ponho aqui o então, né? Então eu perguntei, se o N1 é maior do que o N2, o que eu faço? Eu vou colocar aqui um console.writeLine e vou colocar o valor de N1 aqui, ó. Ou eu ponho aqui o número, vou colocar escrito, vai, o primeiro é maior, tá? Então, significa que o primeiro número é maior. Como assim, tu sabe, Léo? Porque ele comparou, ele perguntou, o N1 é maior do que o N2? Se cair, se for verdadeiro, vai cair aqui, ó, dentro desse bloco. Pô, se caiu nesse bloco, significa que é, então o primeiro é maior, né? Se não, vou colocar aqui, ó, else. Else não é Elsa, tá? Não teve graça. Se não for maior, significa o quê? O que restou? Esse é o pensamento que a gente tem que criar aqui, né? É o pensamento lógico. Então, eu pergunto uma coisa. Beleza, N1 é maior que N2? Beleza. Aí faz o que tem que fazer. Não, não é. O que restou? Restou que o N2 é o maior, então, pô, é só a gente eliminar as coisas. Então, pronto. Então, aqui, ó, o segundo é maior. Legal, a gente terminou aqui. Vamos rodar e ver se funciona? Então, ó, .NET Run, Enter, beleza. Ó, informe o primeiro número, 5. Informe o segundo número, 9. Ó, o segundo é maior. Vamos fazer de novo ao contrário agora? Informe o primeiro número, 10. Informe o segundo número, 5. O primeiro é maior. Perfeito? Facinho isso daí, vai. Deixa eu comentar esse cara. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1, tá? Legal, e vou comentar este carinha aqui. Fechou. Porque depois eu vou utilizar, vou sempre deixando o histórico aqui. Aí depois eu mostrei esse outro exemplo, que era para ler 4 notas, calcular a média e em seguida mostrar a mensagem de aprovado, caso o aluno tenha média maior que 7, se não, deve mostrar a mensagem de reprovado. Então, eu recebo 4 números, depois eu faço um cálculo e baseado no resultado desse cálculo, eu faço a pergunta e aí tomo uma decisão e mostro uma mensagem ou outra aqui embaixo. Bom, vou fazer aqui então, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou colocar os 4 números primeiros aqui. Então, vai ser N1, né? N1 vai ser igual a int.parse, sempre tenho que fazer isso, né? Quando eu estou trabalhando com números. Colocar aqui, ó, console.readline. O mouse estava ali me atrapalhando e me atrapalhou para valer. Pronto, readline, tá? Beleza, então eu já estou recebendo o número. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou precisar de 4 números. Eu não vou colocar texto, tá? Depois, se você quiser, para deixar mais amigável, fique à vontade, tá? Como o nosso caso aqui é para que você entenda como que funciona, então eu vou pular
uma coisa que deixaria mais amigável, só para que a gente possa entender o que a gente tem que fazer. Então, ler 4 notas eu já estou lendo. Depois eu preciso calcular a média, beleza? Então eu vou ter que ter aqui, eu vou até colocar um double para calcular a média, que vai para vou criar uma variável chamada med, né, de média. Ou poderia ser média mesmo, média, pronto. E aqui eu vou colocar o meu cálculo. Qual que é o meu cálculo para média? Eu vou colocar entre parênteses o N1 mais N2. Estou pegando as variáveis que o usuário informou, onde guarda o valor que o usuário informou, tá? N3 e N4. Então eu somei, opa, faltou um N ali, somei as 4 variáveis e agora eu vou dividir por 4. Ou seja, eu tenho 4 notas, então eu divido por 4. Tenho a média aqui, beleza? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a estrutura de decisão. É o if, ou seja, if média maior do que 7, porque foi isso que eu estava dizendo ali no exercício. Maior do que 7, ele está o quê? Ele está aprovado. Então, ó, console.write, vou escrever a mensagem aprovado. Pam! Beleza, ponto e vírgula, beleza. Mas caso a nota dele, a média dele não seja maior que 7, então, else, beleza, vai ser o quê? Vai ser o console writeLine. Vou abrir aqui e vou escrever reprovado. Olha aí, pronto, reprovado. Então, temos o exercício pronto, aquilo que a gente tinha escrito lá. Ó, recebe as 4 notas digitadas pelo usuário, depois calcula a média, depois pergunta e mostra a resposta coerente. Vamos rodar? Ó, .NET Run. Já está esperando o primeiro, então vou colocar aqui, ó, tudo nota 5, vai. Vai dar média abaixo de 7. 5, agora, ó, reprovado, tá? Vamos rodar de novo? Vou colocar aqui, ó, tudo 8, tá? 8, 8, 8, 8. Aprovado. Perfeito? Deu para entender? Ficou claro? Beleza. Aí depois, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint aqui. Depois eu fui para um desafio. E aqui a gente já vai ver como que eu resolvi esse desafio. E caso você queira também o material de apoio com esse resultado, eu já deixei aqui embaixo também. Mas você pode ir lá na aula número 6, se não me engano. Tô esquecido, é 6, isso aí. É lá no meu blog, no meu leoandrade.net. Meu Deus, tô esquecendo das coisas hoje. Meu Deus. leoandrade.net, você vai encontrar lá a aula 6 lá, e aí vai ter o link também para você poder baixar, tá? Então, ó, o que eu falava nesse desafio? Você precisa criar um algoritmo para um caixa eletrônico, simulando um caixa eletrônico. E vamos assumir que o cliente ele tem um saldo disponível de R$1.000, ou seja, então assumimos que este cliente tem R$1.000 ali, para saque ou levantamento. Coloquei levantamento porque é assim que é conhecido em Portugal, tá? O algoritmo deve pedir para o usuário o valor que ele quer sacar. E em seguida, o sistema, coloquei plural ali, mas tudo bem, deve verificar se o valor informado é menor que o valor disponível. Se sim, deve efetuar o saque e mostrar o novo valor disponível. Se não, deve informar que o cliente não tem saldo suficiente. Perfeito? Vamos ver isso no fluxograma? Beleza, é assim que fica. Então, ó, como é que eu fiz? Eu estou definindo que o saldo do cliente é 1.000, beleza. Aí eu coloquei aqui a mensagem, informe o saque, beleza. Aí colocou dentro de uma variável valor. Aí ele informou o valor para o saque. Aí eu pesquisei lá, eu perguntei, saldo maior ou igual ao valor que o cliente está solicitando? Se for, o que eu faço? Eu pego o saldo, diminuo o valor, ou seja, eu pego o saldo que tinha antes e ponho uma continha de menos para o valor. Então, ou seja, o saldo passou a ser igual ao resultado dele, menos o valor que o cliente está pedindo. Eu mostro a mensagem saque realizado e o saldo atual do cliente. Caso essa pergunta seja falsa, aí eu mostro saldo insuficiente. Entenderam? Beleza, então vamos lá fazer este cara aqui. Esse vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele é mais, né, elaboradinho e tal. Vou comentar isso aqui. Então, o primeiro ponto que eu defino ali é o quê? É o saldo do usuário. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar como double, tá? Então, vou colocar aqui double saldo é igual a... Quanto que era? Já esqueci, ó. Olha lá como eu tô esquecido. 1.000, né? 1.000. Beleza, então o saldo do cliente é 1.000. Qual o próximo passo ali do nosso fluxograma? Eu faço aqui, ó, informe o valor ao saque. Vou até copiar essa mensagem aqui, ó. E vou colocar aqui um console.writeLine, abre aspas, e vou colocar aqui, informe o valor do saque, ponto e vírgula.
Então, imprimir na tela isso aí para informar o cliente que ele precisa informar um valor. Então, eu vou colocar agora um double, que vai ser igual o valor que ele quer sacar. Vou até colocar assim, ó, valor do saque, tá? E você, se for de Portugal, coloca aí mais amigável para ti. Vou colocar aqui, ó, double.parse. Vou colocar aqui console.readline, abre e fecha parênteses, pronto. Então, ou seja, eu estou pegando o que o usuário digitou e jogando aqui no valor saque. Beleza, feito isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o if. Eu tenho que perguntar, né? Então, só para vocês poderem acompanhar. Eu já fiz isso. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Saldo maior ou igual a valor. Então, tá. Saldo é maior ou igual ao valor? Se for maior ou igual ao valor, o que eu tenho que fazer? Vou olhar lá, ó. Meu fluxograma está me dizendo isso. Então, ó, se for maior, eu vou fazer o seguinte, ó, vai ser saldo igual a saldo menos valor. Então, o saldo vai passar a ser ele menos o valor do saque ali, né, no meu caso. Então, o saldo passou a ter um novo valor, tá? Ah, aqui tá errado, né? Porque eu copiei de lá. Saque, pronto. Agora sim. Beleza, e qual o próximo passo? É mostrar aqui, ó, console.writeLine, e vou colocar aqui, saque realizado com sucesso, tá? Ponto e vírgula, vou colocar um outro console aqui, ó, console.writeLine, e vou colocar aqui assim, ó, seu saldo atual é. Aí vou colocar um mais aqui e vou colocar a variável saldo. Tem minúsculo aqui, ó. A variável, ele tá atrapalhando aqui, né? Poderia fazer assim, ó. Ah, melhor, desculpa, tá? Ó, saldo. Vou colocar o saldo aqui. Pronto, ponto e vírgula. Resolvi a parte do verdadeiro aqui, né? Se der verdadeiro. E se der falso, ou seja, se o saldo não for maior que o valor do saque, aí eu não tenho dinheiro suficiente para essa coisa, né? Para essa operação. Então, ó, console.writeLine saldo insuficiente. Prontinho. Tá feito. Será que tá bom? Será que funciona? Beleza, vamos ver. Então, ó, .NET Run, beleza. Então, começou, ele falou, ó, informe o valor do saque. Beleza, então, ó, temos 1000, né? Ele tem 1000. Então, eu quero fazer um saque de 800, tá? Enter. Olha lá. Saque realizado com sucesso. Seu saldo atual é 200. Deixa eu colocar um espacinho aqui, ficou grudado, tá vendo? Pronto. Legal, vamos fazer de novo aqui? Deixa eu só salvar. E vou fazer agora para que ele não tenha saldo suficiente. Então, tem 1000, né? Então, eu vou colocar aqui, eu quero 1001. Já é maior. Então, ó, 1001. Saldo insuficiente. Bacana, né? Legal. Então, resolvido aquele desafio. E agora você já sabe como faz, né? Pô, então incrementa ele. Depois desse aqui, que foi o desafio da aula 6, aí eu já vou falar também sobre a aula 7, né? No qual eu falo, eu até coloquei aqui, episódio 7. Eu falo ainda sobre essa parte de estruturas, só que eu falei que as estruturas, elas não precisam ser só simples assim, dessa maneira. Elas podem ter estruturas dentro de estruturas, né? O que eu falei de aninhamento de if, né? Ou encadeamento. Se você não viu o vídeo 7, assista. Por favor, assista o vídeo 7, tá aqui do lado, tá? Assista para você poder entender, porque talvez possa ser que, eu já explicando aqui no código, pode ser que você não lembre disso, então assista, é importante, tá? Beleza, aí eu mostrei como ficaria isso, e aí depois eu já coloquei aqui uma prática, mas deixa eu mostrar rapidamente o que eu quero dizer com um if dentro do outro. Então, ó, deixa eu comentar isso aqui, tá? Eu vou comentar isso aqui. Vou pegar esse cara aqui de cima, ó, que tinha sido lá a condicional simples, e vou colocar aqui embaixo, ó, só para eu conseguir mostrar para você, tá? Vou colocar aqui e vou descomentar isso aqui. Então, o que eu quero dizer com o if encadeado? Eu consigo pegar uma estrutura como essa, ó, e colocar dentro de uma outra aqui, ó. Deixa eu pedir para identar, ó. Então, ó, eu tenho o if, dentro do verdadeiro do if, eu tenho outra estrutura aqui dentro. Tá vendo? Então, isso é possível e totalmente normal, tá? E a gente vai fazer isso com os exercícios propostos ali que eu vou mostrar agora para você. Deixa eu voltar aqui para aula. Então eu mostrei aqui, ó, justamente para a gente poder praticar. Qual que era o desafio aqui? Não era desafio ainda, é só um exercício proposto que eu resolvi no mesmo dia. Tinha que ler 4 notas, calcular a média e em seguida deve mostrar mensagem. Reprovado se for menor que 4. Se a média tiver entre 4 e 6, recuperação, e se for maior ou igual a 7,
ele deve mostrar aprovado, tá? É similar àquele da média lá, similar. Tem uma diferença. Tem uma diferençazinha aí, bem interessantezinha, que a gente vai ver agora. Então vamos lá? Deixa eu voltar aqui e vamos começar a brincar. Primeiro, eu tenho que colocar as variáveis, né? Então, ó, variáveis, deixa eu em caixa alta aqui, ó, int, N1, não, deixa eu copiar, né, Léo? Pô, vou copiar aqui em cima, ó, N1, N2, N3, vou pegar isso aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, N1, N2, N3, tá, beleza. Vou copiar isso aqui pra gente ganhar tempo, porque é exatamente igual. Eu quero que você entenda o conceito, tá? Então, ó, N1, N2, N3, N4, depois calcula a média aqui. Exatamente igual aquele comecinho lá que a gente fez. O que vai mudar vai ser a condicional. Então eu vou ter, eu tenho a perguntinha, né? Deixa eu, que eu já me esqueci aqui. Ó, se for maior ou igual a 7, tem que ser aprovado. Se for menor que 4, tem que ser reprovado. Se tiver entre 4 e 6, ele tá de recuperação. Então beleza. Vamos colocar o primeiro if aqui, que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou começar pensando no aprovado. Então eu vou colocar aqui, ó. Se caso a média for maior ou igual a 7, eu vou mostrar aqui console.writeLine e vou falar que ele está aprovado. Parabéns. Beleza. Caso ele não seja maior ou igual a 7, o que eu devo fazer? Aí eu tenho mais duas coisas para resolver, lembra? Porque se ele for menor que 4, está reprovado. Se ele tiver entre 4 e 6, ele está de recuperação. Então, putz, o que eu vou fazer agora? Então, a primeira parte da pergunta eu já fiz. Eu já eliminei. Então, eu eliminei a parte do aprovado. Esquece ele. Não querendo saber mais dele. Então, caso esse número, essa média, esteja abaixo de 7, vai cair aqui embaixo. Beleza. Eu preciso agora descobrir o reprovado e o recuperação. Então eu vou perguntar o reprovado. Eu vou colocar aqui, ó, if. Eu vou perguntar, exatamente, porque ele caiu nesse bloco. Lembra que ele executa linha por linha. Linha por linha. Então ele vai cair aqui e vai perguntar if a média é menor do que 4? Estou fazendo uma pergunta também. Ah, então se for menor do que 4, eu vou mostrar um console.writeLine, eu vou mostrar que ele está reprovado. Perceberam? Percebeu? Ou seja, ele caiu no else. Aí eu fiz uma pergunta. If média menor que 4, putz, então ele está reprovado. Porque ignora que o maior do que 7, porque ele já não é, ele já caiu aqui no else, tá? Ele caiu aqui. Então ele não é maior que 7. Ele não é igual a 7. Então beleza. Então pergunto de novo. Ah, é menor que 4? Ah, se for, é reprovado. Mas e se não for? Aí aqui, ó, eu vou colocar um else. Se não for, ele está de recuperação. Não sobra mais nenhuma pergunta a ser feita, tá? Então, ó, recuperação. Faltou aqui o tio. Beleza? Então, ó, tentem perceber o seguinte. É por isso que o Visual Studio ele faz essa indentação, né? Ó, deixa esse espaço aqui. Tentem entender o seguinte, ó. Eu tenho o else começando aqui e terminando aqui. Ó, começando na linha 95, terminando na linha 104. E tudo que tá entre elas é o que tá dentro desse else, tá? Então, ó, eu tô falando isso para você não confundir. Putz, mas tem um if do else, a chave e tal. É só você olhar as linhas e você olhar essa indentação, tá? Então é importante ter essa indentação. Você tem também, ó, um atalho no teclado que é o Shift Alt F. Shift Alt F no Windows, tá? E ele vai indentar, tá vendo? Então, de novo, eu vou voltar aqui, ó. Quando tiver desindentado, se o teu código tiver certo, é lógico, ele vai indentar certinho, ó. Tá vendo? E isso vai facilitar bastante para ti. Beleza? Beleza, vamos salvar e vamos testar isso aqui, porque agora tá pronto, tá? Beleza, vamos dar um .NET Run. .NET Run, beleza. Ele vai pedir aqui os valores, já tá pedindo, então vou colocar o primeiro caso, o aprovado. Então eu vou colocar todo mundo como 7, ó. 7, 7, 7 e 7, o último. Agora ele já vai dar a mensagem de aprovado, tá vendo? Beleza, então a parte do aprovado tá aqui, ó, bonitinha, tá? Vamos fazer de novo, dar um .NET Run e vou fazer cair aqui, ó, no reprovado. Então vou colocar assim, ó, 3, 3, 3, 3. Vamos ver? Reprovado. Legal, agora vamos fazer o recuperação. Entre 4 e 5, eu vou colocar tudo 5, tá? Ó, 5, 5, 5, 5. Recuperação. Beleza? Então, fácil. É só a gente pensar de forma fácil também, de forma simples, tá? Não complique o seu pensamento, que isso vai facilitar demais. Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint, né? Depois nessa aula aqui, eu mostrei aqui
o fluxograma, mas isso acho que eu mostrei lá, agora eu não me lembro, mas acho que sim. E depois eu caí para os desafios, que eu coloquei 3, e já tem gente querendo saber o resultado desse desafio. Então, ó, o primeiro, construa um algoritmo que leia um número inteiro e exiba a informação se esse número é ou não divisível por 5. Dica, utilize o operador resto de divisão. Então, esse é um deles. O segundo, construa um algoritmo que leia 3 números inteiros distintos e exiba o menor deles. Legal. E aqui faça um algoritmo que leia o valor do salário bruto de um funcionário. Se esse salário for menor ou igual a 500, o algoritmo deve aplicar um aumento de 10%. Tá? Vamos um por um aqui? Então, ó. Opa, cliquei ali sem querer. O primeiro deles, a resolução é essa daqui. Então, ó, eu recebo um número, depois eu pergunto aqui, ó, número, resto de divisão, ó, resto de divisão é igual a 0? Então eu ponho 5 aqui, ou seja, o resto da divisão, se eu coloco pelo número que eu quero saber, então qual foi a pergunta ali, né? Então se é divisível por 5, então é só no resto da divisão eu colocar o número 5, ó. E aí se for igual a 0, tá dizendo que sim, se não, tá dizendo que não, tá? Beleza. Eu vou fazer aqui, ó. Beleza, aqui eu vou comentar esse código para você ter ele aí depois, tá? Vou comentar. Vou pular a linha aqui e vamos fazer o desafio. Primeiro eu tenho que receber um número do usuário, depois eu tenho que ver se esse número é divisível por 5, né? Beleza, então eu vou colocar aqui um int, int.parse, abre aqui, console.writeLine, beleza. Vou colocar o ponto e vírgula aqui, tranquilo. Agora é o if. If, o que eu tenho que fazer a pergunta? Vou até colocar em parênteses. Eu vou perguntar se o N1, resto de divisão, que é o símbolo de percentagem aqui no C#, por 5, ou seja, qual é o resto da divisão? Né? Eu faço ali o cálculo, né, do resto dessa divisão. E aí eu comparo com o igual, que é um operador, tá? O operador aí, se é igual a 0. Então aqui a gente vai olhar se esse cara é divisível por 5 ou não. Se for, se der verdadeiro, eu vou mostrar o console.writeLine com o sim. Só isso, tá? Beleza. Mas e se não for? Eu vou colocar o else aqui. E aqui eu vou colocar o restante. Console.writeLine. Eu vou escrever aqui o não. Entenderam? Então é isso, ó. Vou salvar. Vou colocar aqui, ó, .NET Run. Ele está esperando meu número aqui. Vou colocar o número 25. 25 sim. Vamos fazer o outro aqui? Eu vou colocar 27. 27 não. Beleza? Primeiro desafio concluído com sucesso. Bota aí o selo na tela. Vamos pro próximo. O próximo eu já não lembro mais, é lógico, porque eu tô ficando velhinho, né? Então eu esqueço das coisas. Deixa eu ler aqui, ó. Construa um algoritmo que leia 3 números distintos e exiba o menor deles. Aqui já tem um pouquinho mais de dificuldade na parada aqui, beleza? Deixa eu voltar para o Visual Studio Code. E aqui... Ah, não, eu quero mostrar aqui para vocês, pô, é isso que eu tava me lembrando. Como que eu fiz aqui no fluxograma. Então, ó, recebe 3 números, primeiro passo. Depois, eu pergunto, aqui eu vou ter, pode ser que dê uma confundida no começo. O que eu faço aqui? Eu pergunto, faço 2 perguntas usando aqui um operador, tá? Eu uso 2 tipos de operadores aqui. Então, ó, eu vou perguntar, aqui, ó, primeiro que eu selecionei. Eu vou perguntar se o N1 é menor do que o N2, primeira pergunta que eu fiz. Eu quero saber o menor, né? Beleza. Mas eu também pergunto, ó, eu coloco o E aqui, ó, se o N1 é menor do que o N3. Ou seja, eu estou comparando os dois. N1 é menor que N2 e N1 é menor que N3. O E, lembra? Se as duas coisas forem verdadeiras, ele vai cair para o verdadeiro. Lembra disso? Então, se essas duas condições aqui forem verdadeiras, o que eu quero dizer? Que o N1 é o menor. Porque ele é menor que o N2 e é menor que o N3, então ele é o menor que todos, tá? Beleza. Aí, caso ele não seja, o que eu faço? Eu pergunto sobre o N2, ó. O N2, o N2 é menor do que o N3? Se ele for menor, então de todos eles, o N2 é o menor. Se não, o N3 é o menor, tá? Lógica, totalmente lógica, tá? Vamos desenhar esse cara aqui, ó. Vamos lá para o Visual Studio Code. Eu vou copiar aqui umas coisas aqui para eu ganhar tempo, tá? Ó, que são coisas repetitivas, tá? Aqui é o desafio 2. E aqui eu vou colocar já a entrada de dados aqui, ó. Os números, tá? int 1, int 2, int 3. Vou só partir para a parte aqui do if, tá? Então, ó, if. Lembra, eu tenho que primeiro perguntar se o N1 é menor do que o N2 e
Lembra do E? Opa, se eu coloquei 2 aqui, né? E se o N1 é menor que o N3. Faço duas perguntas em uma aqui. Se esses dois aqui forem verdadeiros, significa que que o console write line, eu vou dizer que o N1 é menor. Beleza, mas caso o N1 não seja o menor, aí eu vou ter que colocar o else para poder tratar isso aqui, tá? Beleza? Aí agora eu vou fazer a outra pergunta, que é o if, ó, if, e vou fazer a pergunta seguinte, ó, N2 menor do que N3, ou seja, o N2 é menor que o N3, eu quero saber se ele é o menor. Poderia ser o N3, tanto faz a ordem ali, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, que console. Vou copiar, né, mano? Vou copiar pra gente ganhar tempo, porque o vídeo tá ficando grande o vídeo, Léo, mas é isso aí, vamos praticar aqui. Então eu quero dizer, se o N2 for menor que o N3, então o N2 é o menor. Se não, ou seja, serão o N3 é o menor. Pronto. Resolvemos aqui. Ou seja, pergunto, elimino se o N1 é o menor. Pergunto ele para todos. Se não for, então eu descarto o N1 de lado. Então ele não é o menor. Beleza. Então qual que é o menor? É o N2 ou o N3? Ah, eu pergunto se o N2 é menor. Se for, então é ele. Se não, é o N3. Lógico, né? Óbvio. Mas enfim. .NET Run. Ele está pedindo aqui, eu vou colocar aqui, ó. O N1 eu vou chamar de 1, o N2 eu vou chamar de 2 e o N3 eu vou chamar de 3, ou seja, o N1 é menor. Vamos rodar de novo, vou inverter agora. Então, ó, o N1 eu vou falar que é o 2, o N2 eu vou falar... Opa, tem que dar um Enter. O N2 eu vou falar que é o 1 e o N3 eu vou falar que é o 3, ou seja, o N2 é o menor agora. Ó, N2 é menor. Vamos rodar de novo e vou agora fazer o contrário. Então, ó, o N1 é o 2... O N2 é o 3 e o N3 é o 1, ou seja, o N3 é o menor. Perfeito? Entenderam? Bom, beleza. Vamos ver o próximo e o último, prometo, tá? Porque o vídeo tá longo mesmo, tá longo, mas tá bom, é bastante conteúdo hoje aqui para vocês. Vamos lá. Aqui é o terceiro, né? Então, ó, só relembrando o que é, ó, faça um algoritmo que leia o valor do salário bruto de um funcionário e se o salário for menor ou igual a 500, o algoritmo deve aplicar um aumento de 10%, tá? Beleza. Bem simplesinho, também é só uma simulação. Como é que fica no fluxograma? Salário, então o usuário vai informar o salário, ele vai perguntar, salário é menor ou igual a 500? Se for, o que eu faço? Eu pego o salário e aplico aqui, ó, salário vezes 1,10. Vai acrescentar 10% no salário dele. E aí pronto, eu vou colocar aqui novo salário e mostro o salário, tá? Se não, eu só exibo sem aumento, tá bom? Vamos para o Visual Studio Code. Vamos lá, deixa eu comentar isso aqui. Beleza, deixa eu deixar grudadinho aqui. E vou colocar aqui o seguinte, ó. Desafio 3. Vou já copiar aqui a parte ganhando tempo, tá, gente? É só ganhando tempo. Isso aqui vocês já estão carecas de saber, tá? Então, ó, double salário, ou seja, o salário que informar, eu guardo nessa variável. Agora o segredo é aqui, é no if, né? Por isso que eu tô pulando essa parte. If. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que perguntar se o salário é menor ou igual a 500. Então, ó, salário menor ou igual a 500. Se for menor ou igual a 500, o que eu faço, Léo? Ah, eu pego o salário igual a ele mesmo, o resultado do salário, vezes 1,10. Ou seja, vezes 10%. Mais 10%, né? Tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine, vou colocar aqui, ó, novo salário. E aí vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar aqui, ó, console.writeLine e vou colocar a variável salário que já vai aparecer com o reajuste. Beleza, mas caso ele não tenha um salário menor ou igual a 500, o que eu faço? Eu vou falar aqui console.writeLine, vou imprimir que sem aumento. Coitado, né? Ah, enfim. Mas, né, pô, o pessoal tá ganhando menos que 500, então tá ganhando pouco mesmo. Merece um salário, um aumento muito maior do que isso, inclusive, tá? Beleza, vamos testar? .NET Run, vamos colocar aqui. Qual o salário? Ah, o salário o cara tem 490. Enter, olha lá, novo salário, 439. Fechou? Vamos fazer um teste ao contrário? Então, ó, .NET Run, o cara tem 600, sem aumento. Legal? Simples, fácil, rápido, basta você destravar esse pensamento lógico que está aí dentro
de você. Você gosta desse conteúdo que eu faço aqui? Já imaginou ter conteúdos como esse, só que inéditos, que não estão aqui? Tem um lugar que eu faço isso, é o Clube Léo Andrade, um lugar com conteúdos exclusivos, conteúdos nesse formato, onde eu ensino você com tutoriais ou com mini cursos também. Então você pode ter acesso a isso por um valor super acessível, onde você vai ter sempre novos conteúdos acrescentados todos os meses, tá bom? Então, ó, pra você conhecer, o link tá aqui embaixo, vai lá, pô, tenho certeza que você vai gostar e eu vou estar te esperando lá e junto com outras pessoas da comunidade para você poder interagir também. O último ponto que eu quero falar aqui sobre os IFs é o seguinte, ó, eu posso também ter, deixa eu fazer um exemplo aqui bem bobinho, vou colocar aqui vou até pegar esse do salário aqui, tá? Ó, console.writeline, beleza. Eu posso só ter também, se eu quiser, um if solitário, ou seja, salário maior que 500, por exemplo, tá? Beleza, se eu tiver um if solitário e eu tiver alguma coisa aqui dentro, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, tá? É só um exemplo para eu poder explicar aqui para vocês. Eu posso colocar só isso aqui. O que vai acontecer? Se isso daqui não for verdadeiro, não vai acontecer mais nada, mas eu posso ter um if só solitário assim. E é bem prático, né? Bem prático. Então, ó, vai acontecer? Vai, ó. Ele vai esperar um número, o valor ali maior do que 500. Se eu colocar um 400 aqui, ó, acabou. Ele executou e acabou. Mas se eu colocar um valor maior que 500, ó, aí ele vai cair ali dentro do if. Beleza? Fácil. Outra coisa importante aqui. Quando eu estou colocando um else aqui, eu fiz dessa forma aqui, ó, porque dessa forma aqui que eu coloquei um outro if ali dentro, para poder facilitar, mas existe uma forma mais simples ainda, que eu posso fazer o seguinte, ó, else, e aí eu escrevo aqui, ó, if, e coloco outra condição. Então, por exemplo, eu coloquei ali maior do que 500. Beleza. Se não for, eu quero perguntar se o salário é menor do que 300, tá? E aí aqui dentro eu vou colocar um if, e depois eu vou colocar um else. Na verdade, com isso daqui eu só faço o quê? Eu só elimino aquele formato de ter que colocar várias chaves, tá? É só uma forma de eu eliminar. E aqui, só que vai funcionar da mesma maneira, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, só para você poder entender, ó. Então, ó, caiu, vou colocar aqui, ó, menor que 300, tá? E aqui eu vou colocar maior que 500. E aqui eu vou colocar entre 300 e 500, né? Que é o que vai acontecer aqui. Então, eu só mudei. Ao invés de eu declarar daquela maneira que eu estava declarando, eu vou escrever aqui embaixo a maneira que eu estava declarando, ó. Só para você entender a diferença e eu colocar um frente a frente. Como é que eu fazia ali? Deixa eu escrever primeiro e aí a gente já compara. Ó, como é que eu fiz nos outros ali? Eu fiz assim, ó. Tá, ó. Então, ó, qual que é a diferença dos dois aqui, ó? Vai ser difícil eu mostrar todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Lado a lado. Dá. Ah, não vai dar também, né? Não, vai dar sim. Acho que eu consigo dar um jeitinho aqui. Né, não vai dar. Não vai dar não. O que você quer, monstro? Não vai dar não. Mas, ó, só pra você tentar sacar aí, ó. Então aqui, ó, a parte de cima, ó, é o if, como eu falei, novo aqui, ó. O else if. E aqui é o jeito antigo, ó. Repare o seguinte, ó, aqui eu tenho mais chaves, tá vendo? Eu tenho que ficar encadeando chaves e se eu tiver mais e mais e mais. Aqui é o jeito mais simplificado, o de cima, deixa eu apagar, ó. É um jeito mais simplificado onde eu só fico uma linha de if. Funciona da mesma maneira. É só para você poder entender que existe, tá? Deixa eu rodar esse cara. Então eu vou colocar ali, ó, 200. Ó lá, ó, menor que 300. Caiu aqui, tá? Ah, vou rodar de novo, vou colocar 500 não, vou colocar 600, para cair no primeiro if lá de cima, ó, maior que 500. Agora eu vou fazer cair nesse else aqui de baixo, ó, .NET Run 400, entre 300 e 500. Tá vendo? Eu fiz a mesma coisa, só que eu usei este conceito aqui do if, né? Para poder deixar mais enxuto o nosso código. Mas eu quero saber se você ficou com dúvida até aqui. Foi muito conteúdo, eu sei, eu falei bastante coisa, falamos sobre 2 aulas lá sobre estruturas de decisão, mas é justamente para você poder entender e começar a perceber as coisas que você pode fazer, a quantidade de soluções que você já pode ter aqui com esse pouco que você está aprendendo. Mas mesmo assim, se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer ler e tentar te ajudar também, tá bem? Já aproveite e se inscreva no canal, pô. Se inscreva, é sério. Dá trabalho para fazer isso aqui e eu preciso da sua inscrição, do seu like, do seu compartilhar. Isso tudo faz muita diferença para mim, faz com que eu produza mais conteúdo e com maior carinho para ti aí que assiste. Já aproveita também para se inscrever nas minhas redes sociais, olhar os links que tem na descrição, tudo tem lá embaixo, muitas coisas interessantes para você. Olha lá embaixo que tenho certeza que alguma coisa vai ser interessante. Baixe o livro A Revolução Low Code
totalmente gratuito para você poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo e poder ficar um pouco mais informado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos lá, aqui. Estruturas de decisão no... Oxe, dá uma piscada na luz, hein? Sai daí, mouse, tá me atrapalhando. Aí. Ó, right line. Ah, eu vou espirrar. Eita! Eu vou parar aqui, porque senão vai acabar, tá?